Bora aprender a capturar uns pacotes? Mas antes deixe aquele like maroto para ajudar o canal. Beleza? Bom, vamos lá, né? Hoje a ideia aqui é a gente trabalhar fazendo troubleshoot com um comando bastante conhecido que é o Diagnose Sniffer Packet, né? Ou seja, verificar todos os pacotes que estão trafegando na nossa rede. Então, basicamente, montei uma rede aqui bem simples, tá? Uma rede local com IP padrão do Firewall mesmo, 92.168.1.0/24, o nosso FortiGate, com saída pela internet por um provedor aqui qualquer. Tá? Então essa basicamente é a nossa rede. A gente vai entrar aqui no Firewall, antes de começar, e vamos ver como que está o Firewall. Então eu tenho aqui, eu tenho a minha rede, né, minha interface LAN 192.168.1.99, distribuindo DHCP, tá? Vamos ver, eu tenho minha máquina aqui que pegou o IP. Eu acho que minha máquina pegou o IP 150. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu aumentar ela aqui. Vamos ver qual IP que ela pegou. Uma máquina Linux, aperta um switch lá. Então ela pegou aqui, ó, 192.168.150. Daqui a pouco ele aparece aqui como online. Tá? Eu tenho aqui uma saída para a internet. Eu tenho uma regra dizendo, fiz uma regra liberando tudo para a gente poder ver os pacotes trafegando. Então, ó, aqui eu tenho uma regra geral de acesso à internet. Qualquer destino para qualquer origem está permitindo e em modo NAT habilitado. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro eu vou deixar um ping aqui direto, tá? Para o nosso Google, por exemplo. Vamos lá, ping 88. Tá? Então, eu já sei que minha máquina está chegando aqui. Eu estou vendo que o ping está respondendo, né? Mas vamos tirar algumas dúvidas, então, através do comando. Vou abrir o modo console aqui. Se eu utilizar o comando diagnose sniffer packet e der um enter, o que vai acontecer? Ele vai começar a pegar tudo que está passando pela rede. Vou dar um Ctrl C aqui e vamos dar uma analisada. Ele pegou 112 pacotes, tá? E nenhum dropado. Então, voltando aqui, o que acontece? Vamos pegar o início aqui. Eu estou fazendo um ping, estou tentando chegar aqui no Google, tá? Então, ele já deu um reply aqui, mas vamos descer um pouquinho aqui. Vamos pegar aqui, ó, um request. Deixa eu achar. Aqui, ó, aqui legal, por exemplo, ó. Vamos pegar essa parte. Ó. Aqui ele fez um request para o Google, ou seja, ele fez um request para o Google, a minha máquina, que é o IP 192.168.1.150, para o Google. Eu estou fazendo um ping ICMP e ele fez uma requisição. Por que apareceu o 1551 aqui? Esse 1551 ele é como se fosse um IP WAN. Nesse caso, eu estou simulando uma rede, então eu coloquei um IP local mesmo, interno aqui, para simular uma rede. Então imagina que eu tenho um request a partir do 1.150 e depois eu tenho um request a partir do IP de WAN. Esse IP é o que está configurado na minha interface. Por que aparece dessa forma? Porque aqui, ó, na minha regra, eu tenho um NAT habilitado. O meu Firewall está como NAT habilitado. Se eu vier aqui no status, o meu Firewall está em modo NAT. Então, ele está jogando como se fosse o IP de WAN. Tá? Ele está jogando como se fosse o IP, sei lá, 200 alguma coisa. Tá? É isso que aconteceu. Então, eu estou chegando aqui, ó, por exemplo, também, ó, eu estou saindo da minha máquina, fazendo uma requisição. Aqui é o reply, ó, tá vendo? Primeiro o Google respondeu para o IP da minha máquina e respondeu para o IP, respondeu primeiro para o NAT, né? Que é o IP de WAN, né, como se fosse o IP de WAN, e depois ele respondeu para a minha máquina. Então aqui eu fiz uma
snifei, né, os pacotes que estão passando pela minha máquina, mas de forma geral, pegando tudo, né? Ali eu só estou pingando. Se eu abrir o browser aqui, vamos abrir um browser aqui. Vamos abrir o browser, vou dar um Ctrl C aqui para parar. Vou abrir o Google e vou colocar de novo. Vamos fazer uma busca aqui, FortiGate. O que aconteceu agora? Ó? Vou parar de novo. Agora já mudou aqui. Ó. Agora ele pegou, além de pegar o ping, ó, ele pegou o ping aqui, ó, tá vendo? Ó, do IP de WAN para o Google, mas ele pegou também o Fire, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ele está pegando aqui várias requisições para a porta 1443 para o Fire. Então, também está aparecendo, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, para o 888, request reply. Aqui para cima, ó, ele está dando ACK. Tá vendo? Ó? É que aqui eu tenho umas saídas de internet, então ele mostra, mas ele está tentando chegar, ó, tá vendo? Ele está dando ACK. Aqui ele está tentando buscar, ó, tá vendo? Ele voltou no 4443. Então, essa é a forma básica de você usar o comando. Tá? Essa seria a forma mais simples, pegando tudo, né? Ou seja, tudo que estiver trafegando naquele momento, de qualquer lugar para qualquer lugar, ele vai pegar com esse comando. Tá? Então, continua ali meu ping rolando. Agora, digamos que eu queira, eu posso utilizar, na verdade, aqui, ó, se eu utilizar o Diagnostic Sniffer Packet sem nada, é tudo. Mas eu poderia também colocar qualquer coisa na frente. Vai dar na mesma. Se eu colocar um N aqui, ó, e der um Enter, ele também continua mostrando tudo, tá vendo? Essa é o mesmo comando, você só está acrescentando pegar tudo, digamos assim, qualquer coisa. Tá? Basicamente é isso. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vamos. Uma outra forma é você pegar um host de origem ou destino. Então, por exemplo, se eu colocar um N aqui e trabalhando com alguns comandos que a gente utiliza no TCP/dump, eu posso abrir aqui um aspas, colocar o host e colocar eu quero qualquer coisa que está indo para o Google. Ó, qualquer coisa que está indo para o Google. E vou dar um Enter. Coloco a palavra host e o IP do servidor. Ele vai mostrar só o que estiver indo para o Google. Reparem que aqui ele mostrou. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, mesmo esquema. A minha máquina fez uma requisição para o Google, ISMP e teve um request. Aí logo aqui o Google respondeu para ela. Só que aqui, como tem um NAT, o IP de WAN do meu FortiGate fez uma requisição para o Google, um request e teve o reply aqui. Tá? Vamos mudar o ping ali, vamos fazer um ping para o Cloudflare 1.1.1.1. Ó, tá pingando lá. Vamos ver se utilizando o mesmo comando vai aparecer alguma coisa. Até apareceu porque eu tenho a minha máquina, tem alguma coisa aberta ali. Acho que é a outra máquina. Mas vamos fazer o contrário. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero fazer um request para o 1.1.1.1. Olha lá. A mesma coisa, tá vendo? Então, Ctrl C. Olha lá, ele fez minha máquina fez um request para o servidor 1.1.1.1, fez um request aqui. Significa que teve um reply aqui voltando. Então, respondeu. Tá? Agora, digamos que eu queira fazer o contrário. Eu vou deixar dois pings agora aqui. Eu vou deixar esse ping para o 1.1.1.1 e vou criar uma nova janela fazendo um ping para o Google. Então, nós vamos ter dois ping aqui. Ó. Então, ping 8.8.8. E aqui eu vou fazer a partir da origem, no caso. Né? Ali eu fiz para o destino, que são os servidores. Aqui eu vou colocar a partir da minha máquina, 192.168.1.150. Vamos ver o que vai aparecer. Ó. Reparem que agora eu tenho um request para o primeiro ping lá em cima e eu tenho um segundo request para o Google.
E aí eu tenho um reply, ó. O Google respondeu para minha máquina aqui. Tá vendo? Ó? E aqui também tive uma resposta. Ó. Então a gente teve resposta dos dois pings a partir da origem. Então se eu colocar o servidor, o IP do Google, eu estou fazendo um sniffer a partir do destino, tudo que estiver indo para aquele IP. Ou eu posso colocar o IP de origem, tudo que estiver saindo da minha máquina para algum lugar. Essa é uma forma. Aí existe o que a gente chama de verbose, né? Você pode ter algumas informações. Vamos deixar só o ping do Google aqui. Deixa eu colocar aqui só o ping do Google. Deixa eu terminar. Quando eu tenho o meu host, se eu colocar um verbose, eu uso muito a opção 4. Tá? O que a opção 4 traz? Ela vai dizer para mim qual a interface, ó, qual a interface que está entrando e qual a interface que está saindo. Tá vendo aqui? Ó? Então, a interface está entrando dessa minha máquina para o Google. Tá vendo aqui? Ó? E está vindo pela interface LAN do Google para esta máquina. Tá? Aqui tem a ETH0 também, que é deve ser a da máquina aqui. Só para confirmar, vamos ver o IP da minha máquina aqui. Ó, minha máquina está com IP com... Opa, não é IP config, é IPA. IPA. Ó, a minha máquina está com IP aqui, ó. 192.0. Aqui essa é a placa, né? Mas ele não vai no Fire não vai mostrar, tá? Então vamos deixar o ping novamente. Então aqui eu tenho a interface que está entrando e a interface que está saindo. Só que vamos fazer diferente. Vamos aqui pro Google. Ó. Opa. 8 espaço. Vamos colocar opção 4. Ó lá, agora sim. O que acontece aqui? Está entrando por esta interface, indo para o Google e está voltando pela interface WAN para o Google. Tá vendo? Ó? Então, a interface de saída da LAN para o Google e a interface aqui é o request também, né, da WAN, porque por causa do NAT, né? Então, essas duas aqui são request. Uma entrou por essa interface e saiu por essa. Entendeu? Aí na volta, a mesma coisa. Veio do Google pela interface WAN para o IP do Firewall e depois, mesma coisa. Ó, interface para o IP interno. Tá? Então eu tenho o request e o reply aqui. Então, ou seja, ele entrou e saiu. Eu costumo usar a interface verbose. Se você não colocar, ou desculpa, interface verbose não, a opção do verbose 4. Se você não colocar o verbose aqui embaixo, ó, o que acontece? Se você der um enter, ele vai... Calma aí. Você pode colocar outras... Deixa eu ver por que não apareceu aqui o verbose. Opa, eita, travou meu teclado. Deixa eu voltar. Agora acho que vai, calma aí. Então, eu dei após aqui o diagnose, posso digitar essa frase, dou um espaço e aperto o ponto de interrogação. Ele vai me dar várias opções de verbose, tá? Então, aqui ele só mostra os cabeçalhos dos pacotes, aqui ele mostra os dados e os cabeçalhos, aqui ele mostra, por exemplo, vamos testar uma por uma, né? Então, aqui, ó, eu tenho a primeira opção, a 1. Na 1, na opção 1, verbose opção 1, ele vai mostrar para mim, ó, só o cabeçalho, de qual IP para qual IP, tá? Se eu colocar a opção 2, vamos ver qual que é a opção 2, olha lá, ó, cabeçalho e dados do pacote. Então, vou colocar a opção 2 aqui, ó. Olha lá, ele mostra algumas informações em hexadecimal, ali os códigos e tal, que não dá muito para ler, eu pelo menos ainda não sei trabalhar dessa forma. Tá? Na opção 3, vamos ver o que ele pede.
A opção 3 está ali, ó. A opção 3 eu tenho os cabeçalhos, os dados e os pacotes. Tá vendo? Cabeçalho, dados e os pacotes. Na opção 4, eu tenho, além dos cabeçalhos, eu tenho a interface, né? Foi aquela que a gente costuma usar mais, né? Eu, pelo menos, costumo usar mais. Tá? Na opção 5, eu tenho os cabeçalhos, os dados e os pacotes com o nome da interface. Olha lá, ele aparece, tá vendo aqui em cima? Ó. E na opção 6, vamos ver o que ele está pedindo ali na 6. Na opção 6 eu tenho os cabeçalhos, os pacotes. Tá vendo? É uma opção mais completa, digamos assim. Então vamos colocar o 6 aqui, ó. Olha lá, já vem bastante informação. É o que eu falei, como eu uso muito a opção 4 aqui, tá? É o mais importante para mim saber se está chegando lá ou não. Se está batendo e por onde está indo, qual IP de saída, qual IP de entrada. Tá bom? Então essa é a opção 4. Existem alguns recursos mais legais que você pode trabalhar filtrando, né? Fazendo uma filtragem. Por exemplo, eu coloquei que eu quero que ele me mostre o Verbose 4, mas apenas 5 linhas. Tá? Então ele vai pegar 5 linhas aqui, ó. Olha lá, pegou 5 linhas e concluiu o comando. Por aqui eu já sei se ele deu um request ou reply, tá vendo? Ele saiu pela interface, request, aí ele deu um reply, voltou, saiu de novo pela LAN, deu um request e deu um reply. Ah, eu quero aumentar, quero 10 linhas. Olha lá, ele vai pegar as 10 próximas linhas, para uma coisa mais rápida, né? Se não, se você quiser mais linhas, pode definir ali a quantidade que você quer, tá? E uma outra legal também é caso você queira, por exemplo, eu quero pegar um determinado host, usar o Verbose na opção 4, 10 linhas e quero pegar o horário local. Então eu vou usar a letra L no final ali. Olha lá, ó, reparem que ele deu o horário que você pegou o log. Ó. Às vezes precisa de uma evidência com horário, né? Então aqui você tem o horário exatamente. Aqui é o horário local, mas digamos que você tenha um servidor NTP configurado. Em vez de L, você pode colocar a letra A. Olha lá, ele vai pegar do seu servidor NTP. Tudo bem? Então essa é uma opção. Uma outra opção legal também que você pode usar por exemplo, eu quero pegar tudo que está na porta 443, por exemplo, de um site. Eu vou fazer, vamos pegar aqui esse exemplo. Vamos colocar o IP da minha máquina. Então dá 192.168.1.150. NTCP and port 443. Eu vou fechar aqui. Vamos ver se ele pega. Eu vou abrir um browser aqui. Ó. Por enquanto ele não pegou nada porque só está o ping. Então eu vou abrir o Google aqui. Vamos ver se na hora que eu abrir o Google ele vai pegar. Olha lá, já pegou, tá vendo? A hora que eu abri o Google, ele já bateu aqui para mim alguma coisa, tá vendo? Ó, aqui saiu na porta, numa porta alta, né? Bateu lá no servidor do Google, na porta 443, entendeu? Olha lá, sim, sim, sim. Tá vendo? Já está batendo lá. Tá? Então essa é uma opção bem legal quando você quer trabalhar com um protocolo e uma porta, um serviço específico, tá? Ah, eu quero pegar tudo que está na porta 80. Sei lá, eu mudo aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, está um pouquinho lento minha máquina virtual.
ele está processando. Vamos fechar esse navegador. Aí, fechou, beleza. Então eu quero aqui, no caso, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Vamos abrir de uma outra forma. Eu quero pegar na porta 80 no mesmo IP de origem. Então vamos colocar 80 aqui. Ó, não abriu nada. Vamos entrar em algum site, ver se ele pega. Ó, olha lá, bateu, tá vendo? Ó, que é um site de pesquisa, ainda não é seguro, mas já bateu na porta 80. Se eu colocar as 443, na hora que eu fizer a pesquisa, ele vai mudar, tá vendo? Ó? Ele sai por uma porta alta e chega lá no servidor do Google na porta 80. Tá?